Boa noite a todos os nossos espectadores, telespectadores, né, que estão assistindo o canal do Instituto Liberal do Nordeste, o ILIN, aqui no YouTube. Meu nome é Josazito Padilha, sou presidente do ILIN, e antes de convidar, né, falar do nosso convidado, o Jefferson Figueiredo, que também é diretor científico e editorial do nosso Instituto, eu gostaria de falar um pouco sobre o Instituto e sobre as suas finalidades, né? O ILIN é um instituto que está mais voltado para a discussão teórica, para o desenvolvimento das ideias no campo da filosofia do pensamento liberal. Então, reúne várias pessoas, vários associados, pessoas que querem desenvolver querem, digamos assim, também se formar, né, e formar, querem aprender e difundir o pensamento das ideias liberais na nossa região Nordeste, especialmente. Então, ele não tem nenhum teor, assim, viés partidário ou político-eleitoral, nós não participamos dessas contendas, né, político-eleitorais, e nos concentramos mais no aspecto acadêmico, científico, teórico. Por isso, nós sempre estamos buscando promover eventos que possam suscitar algum interesse, digamos assim, nas pessoas curiosas, estudiosas, que querem aprender alguma coisa nova ou querem, pelo menos, se estimular, né, nesse caminho do aprendizado dessas ideias. Então, eu queria agradecer a presença de todos e vou agora iniciar essa live falando um pouco aqui do Jefferson. Jefferson Figueiredo, né? Ele é diretor científico e editorial do nosso instituto. Ele é engenheiro de computação, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o antigo IFCE, né? Tá certo? E ele é um cara, assim, apesar da sua área de formação ser a área de exatas, ele é uma pessoa que tem estudado muito, né? Faz muitos anos que ele estuda a teoria da exploração de Marx, já deu várias palestras sobre esse tema no grupo de estudos Dragão do Mar, no qual ele é um dos conselheiros. E, na verdade, para quem já assistiu à sua palestra, talvez seja um tema repetitivo, mas imagino que sempre haja pessoas interessadas nesse assunto, né? E por isso nós vamos conversar novamente, né? Dessa vez eu e ele, né? Porque em geral assim somente o Jefferson dava essas palestras. Eu me lembro de ter dado uma palestra sobre a teoria do valor de Marx no começo de 2014, no grupo Dragão do Mar também, mas não era sobre a teoria da exploração e não era sobre os críticos, né? Não abordei o pensamento crítico da teoria do valor do trabalho, apenas me concentrei na teoria do valor do trabalho de Marx, especificamente. Mas estamos aqui, na verdade, vou ser só um animador, né? Embora eu também tenha estudado razoavelmente, suficientemente, essa parte da teoria do valor de Marx, eu estou aqui mais para estimular o Jefferson a mostrar tudo que ele sabe, né? E tudo que ele já estudou, e vamos ter uma conversa bastante agradável, assim espero. E também divertida também, porque a gente também tem que levar a coisa para um lado assim mais, digamos assim, atrativo, atraente, né, para os nossos espectadores, porque o assunto é cansativo mesmo. A teoria é muito difícil, né? A teoria é que é difícil, né? Você emitir opiniões baseadas na emoção, no sentimento, é muito mais fácil. Mas você se aprofundar no autor e tentar compreendê-lo, e tentar entender esse autor e ser justo com esse autor, é uma coisa assim que dá muito trabalho. E então estamos aqui iniciando essa live. Jefferson, tudo bem, Jefferson? Como é que você está, rapaz? Tudo ótimo. Melhor agora com sua presença, né? Agradeço aí a presença do pessoal que está assistindo. Sucesso. Pois bem.
Oi, Jefferson, Jefferson, vou te fazer uma pergunta. Você é da área de, né? Ou seja, você é da área de exatas, né? E de repente, a exploração. Para quem não te conhece, parece ser uma coisa assim meio incongruente, né? De repente, um cara da engenharia quase falando da teoria do valor-trabalho, da teoria da exploração. Como é que se deu isso, Jefferson? Né? Você é um cara que, digamos, é liberal, ou seja, libertário, sei lá, eu não gosto muito de rótulos, mas eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória. Como é que você chegou a se interessar tanto por esse assunto, né? E você gosta, inclusive, já deu várias palestras. Todo ano você dá uma palestra sobre esse tema no Grupo Dragão do Mar e talvez em outros grupos. Sim. Então, fale um pouco sobre isso. Como é que foi sua trajetória nesses estudos? Rapaz, é uma coisa que você vai seguindo sem perceber que você está entrando nessa seara. Quando você deu fé, né? Você deu por si, você já tinha estudado muito o assunto, já tinha discutido muito com o pessoal que é a favor, que é contra e tudo mais, né? Que, enfim, que concorda e discorda. Mas tudo começou basicamente na engenharia, certo? Faz parte da formação do engenheiro ter noções de economia. Então a gente começa a estudar sobre aquele assunto, né? Eu já tinha um certo interesse pela questão da política e tudo mais, mas nunca me aprofundei sobre nada, né? Até que, ao estudar economia, né, pelo menos o básico, a introdução, esse foi um assunto que me interessou bastante, tá? Então, comecei a ver um pouco mais sobre teoria, ver Keynes, com um pouco de tempo, conheci escola austríaca, né, escola de Chicago, e uma coisa que era muito perene nas discussões políticas e econômicas dentro da universidade é o marxismo, certo? Tipo, as outras pessoas antigamente não se colocavam como eu sou um keynesiano, eu sou um liberal clássico, eu sou alguém que concorda com Mises, que concorda com Milton Friedman, nada disso, né? Isso era uma coisa muito rara. Na verdade, a maioria dos alunos se dividiam entre os marxistas e os que não E eram os, nada. e os não marxistas, ou não eram nada. Basicamente, eram os que não eram marxistas e que não sabia bem o que era. Então, acaba que, assim, como essa era uma coisa muito presente nas discussões dentro da academia, na verdade, não é bem academia, dentro da política, né? Porque a grande verdade é que os alunos não se focam tanto quanto deveriam na academia e fazem mais discussões de senso comum, né? Do dia a dia, esse tipo de coisa. E você vai vendo o pessoal falando de marxismo, o pessoal falando de teorias marxistas, mas sem nem saber que está falando de coisa marxista. Então, ele vai analisar nesse livro, né, a conclusão do sistema marxista. Na tua opinião, assim, eu também posso dar umas opiniões sobre essa questão. Quais são os problemas lógicos, né, que você encontra nesse sistema de deduções que ele utiliza para chegar na categoria valor, né? Uma vez, numa palestra, você explicou até bastante bem essa questão. Quais são os problemas assim que você observa nesse sistema? Eu estou falando isso porque, digamos assim, claro, ele parte quer fazer uma reconstrução dialética do capital, mas ele se utiliza para chegar em certos conceitos meramente da lógica formal. São deduções lógicas bem simples, né? Que ele usa para chegar a essas categorias, né? Que problema você enxerga nesse procedimento metodológico de Marx? Pronto. A gente pode dividir em basicamente duas partes, tá? A gente tem erros de premissa, certo? E a gente tem o problema de conclusão falha, certo? Ele aplica algumas falácias, por exemplo, falácia do equívoco, em que ele muda o sentido das palavras para concluir uma coisa que não poderia ter concluído, certo? E a questão de seleção
vamos dizer assim, tendenciosa de evidências, tá? Quando ele vai usar a dialética para definir valor, o que ele faz na prática? Ele está buscando qual é o elemento comum entre todas as mercadorias que faz com que elas se igualem em termos de valor mesmo, propriamente dito, tá? Então ele quer saber qual é o atributo que toda mercadoria tem em comum com que eu possa fazer uma análise de valor, né? Ou seja, como é que eu vou extrair essa essência e daí entender o que é que se passa durante as trocas, certo? Então, assim, ele vai descartar N características, vai descartar peso, vai descartar valor de uso, né? Como você mesmo falou aí, ele vai descartar várias outras coisas até que magicamente sobra a questão do trabalho, né? Certo? Então a gente tem esses detalhes. Vamos lá, vamos com calma. Primeiras premissas, né? O Marx ele tem uma premissa que ele não assume, tá? Que é uma premissa ética. Tem muito marxista que se vê isso vai ter um piripaque, né? Agora mesmo. Porque o que acontece? Eles não acreditam que o Marx ele tem uma visão ética, certo? Mas a própria colocação da palavra exploração deixa implícito, certo? Deixa implícito um julgamento ético, qual seja o de que é errado explorar o homem, certo? O lucro, né? O lucro é pecado, é como se fosse uma coisa errada. É como se fosse uma coisa errada, porque ao criar esse aspecto da exploração, a gente vai ter um elemento negativo no meio de produção capitalista, certo? Ou seja, para ele a gente vai ter uma insustentabilidade, certo? Tanto econômica, vamos dizer assim, que na cabeça de Marx, em algum momento o capitalismo vai implodir, né? Mas como também de forma ética. Por quê? Porque se espera que a classe trabalhadora, o proletário, perceba, poxa, isso aqui está errado, eu não posso aceitar isso aqui, eu tenho que me revoltar, eu tenho que fazer a revolução, né? Então, há esse aspecto de um dever ser implícito aí, certo? E aí, o que ele fala, né? O Marx, ele diz o seguinte, a gente tem uma equivalência das coisas em relação ao trabalho. Por exemplo, um dia de trabalho, você produz mais comida numa lavoura do que você realmente precisa no mesmo dia, né? É uma premissa. Então, você consome parte da sua produção e esse consumo é menor do que aquilo que você produziu, certo? Então, a gente tem um excedente, que é uma visão, né, bem que faz sentido. Outra premissa que ele coloca aqui é que o trabalhador tem direito a 100% do seu fruto do trabalho, certo? É uma premissa implícita. E realmente é uma coisa que faz sentido, mas é uma perspectiva ética. Por que você tem direito a 100% do valor do seu trabalho? Porque esse é o certo, tá? Esse é o certo. Né? Você não dá direito da pessoa aquilo que ela trabalhou é uma forma de você, vamos dizer assim, é uma espécie de roubo, né? Um roubo institucionalizado, um roubo implícito, certo? Então, você tem essa visão ética, é errado explorar, isso é fato, tá? E ele coloca como outra premissa essa, aqui o trabalhador não detém os meios de produção, certo? Ou seja, ele tem que se submeter a esse modo de produção capitalista exatamente porque alguns poucos controlam os meios de produção e os outros não têm outra solução. É isso ou trabalhar em economia de subsistência, né? Você produzir sua própria comida e conseguir comer e voltar para uma outra época, né? Marx coloca, né, apesar de todas as críticas ao capitalismo, ele coloca também que o capitalismo meio que é uma evolução, né? Uma evolução histórica do meio de produção anterior, certo? Como assim? Ele reconhece que o capitalismo traz uma maior produtividade, criou um aumento muito significativo de produção de riqueza, certo? Ou seja, a produtividade das sociedades aumentaram muito com o advento do capitalismo, com o advento da Revolução Industrial e toda aquela história. Só que para ele a história não deveria parar aí, né? Ou não pararia aí, certo?
Então, ele parte disso aí, tá? O trabalhador não tem escolha, ele produz mais do que recebe, e o resto que ele não recebe é o lucro do empregador, né? Que seria aonde está caracterizado aquela exploração, tá? E como é que o Marx trabalha essa relação da exploração com a teoria de valor dele? Ele primeiro parte da essência das trocas, né? Que seria a igualdade de valores, né? Igual se troca com igual. Então, se por acaso eu troco, sei lá, eu troco um copo por R$ 5, R$ 10, um valor monetário, por exemplo, ou por outro objeto, na verdade, o que eu estou fazendo aí é trocando um valor de troca igual com outro valor de troca igual. Equivalente. São valores São equivalentes. Né? Isso é uma visão aristotélica até, né? Que é a ideia de troca equivalente, tá? Essa é a primeira premissa que já está errada, tá? Basicamente já está errada. Da onde que você tirou que se acontecer uma troca, necessariamente significa que aqueles objetos trocados têm valor igual, certo? Valor igual. Mas de onde que você tirou isso? Não é uma premissa que você pode usar sem ter que provar que ela existe, tá? E, na verdade, você pode observar que se você entender que o ser humano age, certo? Sempre no sentido de melhorar o seu estado de satisfação, certo? Você percebe que, na realidade, uma troca evidencia não a igualdade, mas uma desigualdade de valor. Ou seja, quando eu chego num padeiro, certo? E digo assim, olha, toma esse dinheiro e me dê tantos pães, certo? O que eu, na verdade, estou dizendo é o seguinte, eu prefiro o seu pão a esse dinheiro excedente que eu tenho. E o padeiro também está dizendo isso, eu prefiro o seu dinheiro do que ter esse excedente de pão que eu não vou comer. Eu já tenho a minha produção pessoal, certo? É um excedente, eu não preciso, tá? E aí você leva todo o processo de distribuição de trabalho, né? Você vai ter todo esse modelo de produção que as pessoas passam a deixar de produzir tudo que elas precisam para produzir um tipo de produto ou serviço, certo? O excedente desses produtos são vendidos, essa venda gera um retorno financeiro e esse retorno financeiro é usado para trocar pelos outros produtos, outros serviços que não foram produzidos por você, né? E aí a gente vai ter a distribuição de trabalho em que cada pessoa se especifica em uma coisa, certo? Isso só é possível porque as trocas partem do pressuposto de que há uma diferença de valor. E essa diferença de valor é percebida pela pessoa, certo? Porque eu não necessariamente vou trocar qualquer coisa por qualquer coisa. Mesmo que chegue alguém e diga, olha, o valor disso aqui equivale ao valor daquilo ali, não é a mesma coisa para mim. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Você imagina que você vai numa loja e compra um celular, certo? Um celular novo, beleza, tranquilo. Você está um mês usando esse celular, você já adicionou coisa, informação sua e tudo mais. Em tese, 2 celulares iguais deveria ter o mesmo valor, se fosse uma valoração objetiva, né? São 2 celulares iguais, levou o mesmo tempo de trabalho, tem o mesmo custo, o mesmo preço, tá? Mas você muito provavelmente não vai trocar o seu celular por uma outra versão idêntica do mesmo celular. Por quê? Porque você tem um valor pessoal em cima daquele celular. Sei lá tem informações pessoais suas, você já se acostumou, você já configurou o layout, já customizou seu celular de todas as formas, então você não vai querer trocar um celular seu por um outro igual, certo? Se o valor fosse igual, você, né, não trocaria. Tá? Então, o Von Bavinck ele vai defender isso, tá? Que a troca evidencia desigualdade de valores percebidos, certo? Ainda tem mais, certo? Tem mais detalhe aí. Perceba que o valor
ele não só é percebido pela pessoa de forma diferente, baseado em determinados produtos, determinados serviços, como também ele varia com o tempo e com a disponibilidade daquele produto. Um exemplo disso que eu acho um exemplo muito interessante, é a questão da geladeira, né? Geladeira é um produto que costuma valer muito na sociedade, tá? Por quê? Porque você tem a possibilidade de armazenar comida por muito tempo e ela não vai estragar, aquela coisa. Um artefato de extrema utilidade para muita gente, certo? Então, muita gente tende a comprar um refrigerador, mesmo que não tenha outros luxos na sua casa, com certeza é muito provável que essa pessoa tenha um refrigerador em casa, certo? Porém, o valor tremendo que as pessoas percebem em cima daquele refrigerador muda drasticamente quando você começa a falar do segundo refrigerador. Você compraria uma segunda geladeira? Provavelmente não, certo? Eu consigo imaginar uma pessoa que seja muito rica ou realmente goste de estocar muita comida tendo um segundo, né? Sei lá, ela tem uma pessoa que tem uma casa muito grande, né? Compra um frigobarzinho. Ou alguém que acredita em teoria da conspiração, o mundo vai se acabar, né? Então, vou ou alguma coisa desse tipo, né? E nesse caso, o cara compra daqueles freezers imensos, né? E tal. Mas, assim, dificilmente a maioria das famílias vai comprar uma segunda geladeira. E a terceira? Não vai. E a quarta, né? Chega um ponto que a pessoa não só não compraria, como nem sequer aceitaria receber de graça, porque não tem espaço para armazenar, não quer gastar energia com isso, tá? Se torna um fardo para a pessoa, se torna um trambolho, né? Então, assim, como é que uma coisa de extremo valor, extrema utilidade para a sociedade perde tanto valor conforme você vai adquirindo uma outra versão do mesmo produto, né? Certo? Na verdade, uma nova versão não, um novo exemplar do mesmo produto, né? Obviamente que as pessoas trocam de geladeira, né? Porque uma se torna defasada, aquela coisa, começa a dar problema, então você prefere uma nova. Mas por que você não compraria duas de uma vez? Ou 3, ou 4, ou 10? Por que não, né? Já que é uma coisa muito útil. Porque o valor percebido daquela geladeira vai depender da quantidade de geladeiras que você tem, certo? Ou seja, se a percepção de valor está mudando com o tempo, certo? Com a disponibilidade daquele produto e com a forma que você pessoalmente interage com aquele produto, aquele serviço, a gente não tem como tornar o valor algo objetivo, ele tem que ser subjetivo. E aí isso derruba por terra a teoria de valor-trabalho, né, em que o Marx acredita que a teoria do valor que deveria ser a correta é aquela que é medida em tempo médio de trabalho socialmente necessário para produzir aquele produto, né? Como se fosse uma grande média que você não pode calcular, certo? Não há uma forma segura de calcular. Marx não tenta calcular isso em princípio, né, no livro dele, e isso é tomado como algo que o mercado automaticamente dá seu jeito de calcular isso aí, certo? Não é uma coisa que você coloca de forma aberta. É como se existisse quase eteriamente, metafisicamente. Assim, exatamente. Tá no ar, né? Exatamente. Então, a gente tem essa questão, né? A troca não evidencia igualdade de valor, certo? E o elemento comum de cada mercadoria não necessariamente é o trabalho, tá? A gente tem outros elementos, certo? E aí o que seria essa mais-valia, né, que ele coloca? É exatamente a diferença entre o que o trabalho produz e o valor que o cidadão recebe, né? Que a força do trabalho recebe. Ele até coloca aqui, eu tenho um textozinho, uma citação, né? Toda mais-valia, seja qual for a forma em que vá se cristalizar mais tarde, lucro, juro, renda, é substancialmente materialização de trabalho não pago, né? Ou seja, não só aí ele está... Fruto da exploração, né? Exatamente. Ele não só está incluindo a questão da exploração
como um fator negativo, ou seja, há uma avaliação ética aí, a meu ver, certo? Sim, Implícita, como ele também está incluindo todo tipo de aspecto de receber algo excedente da produção, ou seja, o lucro, o juro, renda, certo? Então, para ele, teoria de juro nada mais é do que uma exploração, certo? Uma exploração do trabalho. Então, aí é que a gente tem o Bumbaver que ele começa a discutir, né? Primeiro, será que existe essa submissão do cidadão à questão do empregador que detém os meios de produção? Será que essa premissa é verdadeira? Tá? Na verdade, ele vai ver que não, né? Não é verdadeira. O cidadão ele não tem essa necessidade de se submeter. Por quê? Porque ele mesmo pode ser dono do meio de produção. Ainda mais agora, quanto maior a produtividade do mercado, maior acesso que as pessoas na sociedade têm, mais fácil é adquirir um meio de produção, né? Aí vem aquela história, né, de piada de pipoqueiro, né? O cara que faz churros tem um camelôzinho ou alguma coisa assim. Ou seja, o cara produz, ele comprou os meios de produção, produz e ele mesmo vende, né? Tá? Na verdade, o que se percebe com a realidade é que empreender é que é o problema, certo? Empreender é que é ruim. As pessoas não escolhem empreender não é porque não podem. Elas não empreendem porque dá muito trabalho. Você vai ter diversos riscos envolvidos, você vai ter diversos problemas, encargos, desafios. Você vai ter que lidar com gente, você vai ter que lidar com cliente, vai ter que lidar com funcionário, você vai ter que se arriscar demais. Então, se tudo der errado, você sai no prejuízo. E trabalhar é extremamente confortável, uma vez que você... Trabalhar, eu digo, trabalho assalariado, né? Se torna extremamente confortável porque você assina um contrato em que você vai fazer uma ou duas ou três atividades, ó, você acorda um tipo de atividade, você faz só aquilo, e independente do resultado da empresa, no fim do mês, o empresário vai pagar para você. Então, é uma forma muito segura, né, de ter um rendimento. Então, isso aqui faz com que muitas pessoas procurem ter um emprego em vez de empreender. Não é porque é impossível adquirir um meio de produção, né? Deixa eu ver aqui mais questões das premissas, né, que você até falou, né, que Marx ignora, é a questão da variável do tempo, né? A posição no tempo em que o cidadão recebe o dinheiro faz diferença, certo? O que é que acontece? Geralmente, o Blumenberg vai colocar, geralmente o cidadão ele produz, através da força do seu trabalho, um determinado produto, uma mercadoria, certo? Mas essa mercadoria não vende no dia em que ele trabalhou, certo? Não vende no mês em que ele recebeu aquele salário, tá? Vende depois, não necessariamente o fruto do produto dele, o fruto da produção dele, vai surgir naquele exato momento em que ele trabalhou, certo? O que está acontecendo aí na prática? Uma diferença temporal entre o recebimento do trabalhador e o recebimento de fato com base na venda daquele produto, daquela mercadoria, certo? Ou seja, o trabalhador recebe antes mesmo do fruto do trabalho dele ser vendido, na maioria dos casos, certo? Ou seja, você tem um deslocamento temporal aí que Marx não está considerando, certo? Não está considerando. E aí eu, discutindo assim, discutindo muito com as pessoas e tentando pensar sobre essa questão de como o fenômeno do juro pode ser visto, certo? Dentro do mercado, eu cheguei com essa alegoria, né, com um exemplo bem legal, eu acho que deixa bem claro o porquê que o tempo influencia no resultado, tá? Imagina que você vai para uma concessionária comprar um carro, certo? Sim. E aí você tem a possibilidade de comprar aquele carro inteiro, 100% novo,
direto para você já sair andando, né? Já sair dirigindo no carro, tá? E a outra possibilidade seria pagar o mesmo preço pelo mesmo carro, só que as peças estão todas desmontadas, certo? Para montar esse carro, você vai levar coisa de 3 meses, um mês, não sei, certo? Estou chutando um valor de tempo porque eu não tenho noção. E aí eu pergunto, o que é que o consumidor vai preferir? Vai preferir pagar, por exemplo, 70 mil reais no carro que já está pronto, recebendo agora e levando com você, ou pagar 70 mil reais no exato mesmo carro, só que ele está desmontado e vai levar 3 meses para você receber, né? A maioria das pessoas vai optar por receber imediatamente o carro, né? Não faz sentido você receber o carro 3 meses depois, se você pode receber agora. Por quê? Porque o tempo é um custo para aquela pessoa, certo? O tempo é um custo. E nisso é observado o fenômeno do juro que Boom Bawerk vai mostrar na sua teoria, certo? O fator tempo faz toda a diferença. Então, receber hoje é diferente de receber daqui a um mês, daqui a um ano, certo? E aí eu pergunto, agora vamos mudar um pouco o exemplo, certo? Você está pagando pelo carro agora, receber agora 70 mil reais. O que você me diz de pagar 50 mil e receber o carro em 3 meses? É o mesmo carro. A pessoa começa a pensar já. Opa, eu vou ter um desconto aí de 20 mil. Será que não vale a pena passar 3 meses esperando para não gastar 20 mil? Sem carro. Sem carro, certo? Ah, mas e se for metade do preço? A pessoa começa a pensar mais, certo? O que você está fazendo aqui? Você está mostrando de cara o fenômeno do juro, certo? Ou seja, eu posso cobrar mais por algo que eu recebo, que eu entrego agora, e cobrar menos por algo que eu recebo no futuro, certo? E da mesma forma, eu posso pensar em termos de preferência temporal, né, que a escola austríaca gosta de falar. Eu valorizo mais aquilo que eu recebo agora e valorizo menos aquilo que eu recebo no futuro. Portanto, para que eu esteja inclinado a receber essa coisa só no futuro, eu preciso de uma compensação. E aí que vem aquele juro monetário, né? Quando eu te empresto um dinheiro, eu espero receber mais do que eu te emprestei no futuro, para fazer sentido, para justificar. Senão, por que eu não posso simplesmente dizer, olha, eu não posso emprestar, eu vou ficar com esse dinheiro, certo? Então, esse fenômeno da disparidade entre o tempo é que gera essa questão do fenômeno do juro, tá? Não é só uma questão de taxa, né? Como as pessoas pensam, né? O juro não é uma taxa que o banco cobra somente, não. É a variação dos valores perante ao tempo. E o Marx não discute isso. O máximo que ele faz é dizer o seguinte: olha, você tem preços oscilando, mas o valor daquele produto é determinado pelo trabalho. É determinado pelo tempo de trabalho médio socialmente necessário para produzir aquilo ali, certo? Então, o tempo... veja, tem um negócio até como é que se diz? Engraçado aqui, né? Ele fala de tempo de trabalho socialmente necessário. Ele fala que envolve tempo, né? Usando o termo tempo, mas não exatamente como a coisa se desloca no tempo, mas exatamente é o custo de trabalho, né? Que ele mede em tempo, certo? Isso. O que mais que a gente pode falar aqui? Pronto. Os erros de premissa são esses, né? Você tem essa submissão dos empregados ao empregador, não existe, tá? E quanto mais a sociedade avança no capitalismo, menos isso é verdade, ou seja, mais fácil é para o cidadão jogar o emprego dele para o alto e buscar ele mesmo ser dono de um meio de produção, certo? Tem a questão da divisão de trabalho, ou seja, quanto mais as pessoas se especializam, mais fácil é a produção, e aí ele realiza aquela troca, né, que não é equivalente, tá? Você tem esse problema da análise de tempo fixo, que até você mesmo falou, né, que ele não leva em conta o tempo
em que as coisas acontecem, não são instantâneas, tá? E tem essa questão do valor que vem do trabalho, né? Ele parte desse elemento, o valor vem do trabalho. Com relação à metodologia, que aí eu acho que é a parte mais interessante, que é onde ele vai ver da onde vem, né? Por que que a essência do valor está no trabalho, certo? Advém da quantidade de trabalho feito, tá? Aí o Bombaverk vai fazer vamos dizer assim, esse questionamento. Olha, o Marx ele podia tentar usar um método empírico, um método psíquico, né, que ele chama psíquico, que seria um método de avaliar o psicológico das pessoas em relação à troca, tá? Mas o Marx foi pela dialética, né? Ele usa a dialética de valor para deduzir isso aí, certo? Aí o Bombaverk ele faz uma análise do tipo assim, olha, como é que seria o método empírico para avaliar a questão da essência do valor, certo? Primeiro, ele poderia avaliar as condições de troca, certo? Os valores das trocas e gastos em trabalho têm alguma harmonia? Há uma correlação? Há uma relação causal nisso, certo? Eu consigo ver que X horas de trabalho médio troca, certo? Há uma avaliação de dados, existem dados empíricos que mostram essa harmonia. Marx não fez isso, né? A outra possibilidade seria esse método psicológico, tá? Ele pergunta, né? O que norteia as pessoas durante uma troca? O que norteia as pessoas durante a precificação dos seus produtos, das suas mercadorias, tá? Qual é a participação desses efeitos psicológicos na produção, nos valores? Existe um padrão para isso? Certo? Existe esse padrão? Marx não faz isso. Zezita, eu sei que eu estou falando aqui de forma muito longa, mas se você quiser pode interromper, viu? Não, se você quiser, eu posso também falar algumas coisinhas aqui, aproveitando assim algumas coisas que você falou, né? Até para complementar alguma coisa que eu disse. Eu vou só, desculpe interromper, mas não, tem depois você pode continuar assim esse assunto do Bombaverk, da crítica de Bombaverk, que é muito interessante. É uma das principais críticas, né? Digamos, de autores não marxistas à teoria marxista do valor. Bom, sobre essa questão da teoria do valor-trabalho, né? Ou seja, eu disse aqui que a essência do valor, né? Ela é o quê? Trabalho humano abstrato. O valor é trabalho humano abstrato. Ou seja, o valor é a cristalização desse trabalho humano abstrato, Sim. né? E o trabalho humano abstrato seria, digamos, a substância do valor, né? Como é que se mede a quantidade de trabalho humano abstrato? É o tempo de trabalho socialmente necessário. Veja bem, essa questão de que valor é cristalização de trabalho humano abstrato, isso aí é uma premissa, digamos, quase metafísica de Marx, certo? Ou seja, é uma derivação da lógica formal, que ele deduz isso se dois valores de uso totalmente diferentes, né, eles se igualam na troca, é porque deve haver alguma coisa em comum entre eles. Mas, assim, ele diz, não, se dois produtos, aí ele fala, dois produtos de trabalho distintos se igualam, então, o que, na verdade, essa equivalência está demonstrando é que as características distintas desses trabalhos assim, não interessam mais, ou seja, eles se reduzem a um tipo de trabalho, digamos assim, mais genérico, né? Ele fala o seguinte: o que é trabalho humano abstrato, né? Como é que se mede? Dispêndio, é simples dispêndio de energia na forma de músculos, nervos, força. Na verdade, ele quer dizer um trabalho braçal, brutal, braçal, um trabalho simples, bem simples, em que quase praticamente não se usa, não há necessidade muito de usar o conhecimento ou tecnologia, né? Veja bem, isso aí na época de Marx já era um problema você afirmar isso, porque a produção já estava ficando,
a indústria já estava ficando muito tecnológica, já começava a se usar muito conhecimento, né, nas plantas industriais. E até Marx fala, existe também o trabalho humano qualificado, que ele diz que é uma potência de trabalho simples. Ele também faz essa redução, digamos, redução assim arbitrária, digamos assim, que o trabalho Sim. humano qualificado se resume a uma potenciação do trabalho humano simples, mas não diz assim, mas quanto de trabalho simples é necessário para determinar diferentes tipos de trabalho humano qualificado. Ele também não perde muito tempo nisso aí. Então, Ele para não se ele, importa em medir, né? ele não entra nessa seara. Então, para ele é o seguinte, trabalho sempre é trabalho simples. Esse é o trabalho simples, é o que interessa para determinar o valor da força de trabalho. Como é que ele chega à conclusão, a determinar o valor da força de trabalho? Ora, se o trabalho humano abstrato é simples dispêndio de energia, então, o valor da força de trabalho tem que ser suficiente, seja, o preço, né, o valor da força de trabalho tem que ser suficiente para repor essa energia, repor esse dispêndio. Também é uma conclusão, digamos, arbitrária. Entendeu? É uma conclusão assim que não tem muita premissa na realidade. Embora o Marx não parta muito da realidade empírica, né? Ele parte de uma realidade dialética, de um conceito Sim. dialético, e a partir daí vai reconstruindo racionalmente o capital e depois ele queria chegar à sociedade burguesa como um todo. Mas esse valor da força de trabalho, né, o que é suficiente para, né, para pagar ou para repor esse dispêndio, né? Agora, a grande sacada de Marx, esse é o grande salto, né, quântico, né, dialético de Marx, é dizer o seguinte: primeiro, ele tinha excluído o valor de uso da apreciação do valor. O valor de uso não é importante, não é de maneira nenhuma importante para a gente determinar o valor das mercadorias, ok? E Sim. depois, o que é que ele faz? O que é que ele faz? Quando ele vai analisar a teoria da exploração, aí dá um salto dialético, entendeu? Em que sentido? Porque aí o valor de uso vai ser novamente importante, entendeu? Por quê? Ora, o trabalhador recebe o valor da força de trabalho. Veja bem, no Capital, no livro 1, valor é igual a preço. Não há diferenciação entre valores e preços. Tá certo? Todos os preços das mercadorias refletem o tempo de trabalho socialmente necessário. Ele não faz diferenciação. Quando ele fala arroz, quando ele fala feijão, são mercadorias genéricas. Todas as mercadorias que sejam arroz ou feijão têm aquele valor, tá certo? E são trocadas com outras mercadorias conforme uma relação de troca de equivalência de valores. Mas, assim, quando ele vai analisar o valor da força de trabalho, né, primeiro, todo trabalhador recebe, tá certo, o mesmo valor da força de trabalho, ok? Não há diferenciação também entre setores, ainda não. No livro 1 do Capital, ele não diferencia entre setores. Tem um setor que o valor da força de trabalho é maior. Não, ele descarta isso. Ele está num nível de abstração muito forte, muito grande. Mas Sim. aqui ele introduz um salto dialético, digamos assim. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que ele diz que o trabalhador recebe o valor da força de trabalho, recebe o valor que lhe corresponde, né? Ou seja, quando ele aluga a sua força de trabalho, então ele recebe exatamente o valor dessa força, entendeu? Não recebe nem mais um centavo, nem um centavo a menos. É uma troca também de equivalentes, você entendeu? Quando o É, capitalista paga o valor da força de trabalho, ele está pagando o valor dela, o valor justo, ou seja, o valor que ela vale. Não há diferenciação assim, eu estou pagando a menos. Não. O capitalista paga o valor da força de trabalho. Agora, aí é onde ele dá o salto dialético. Ora, mas o que é que o capitalista faz? Né? Acontece que a força de trabalho tem um valor e tem um valor de uso. Entendeu? Qual é o valor de uso da força de trabalho? É produzir excedente. Entendeu? Então, se o capitalista, digamos, aluga a força de trabalho, então ele faz o trabalhador trabalhar
durante tantas horas, aí nessas horas ele paga o preço que ele pagou, só que o capitalista não para aí, ou seja, ele faz o trabalhador trabalhar mais ainda. Por quê? Porque ele pagou pela jornada, né? Então, em uma jornada de 10 horas, em 5 horas, o trabalho do trabalhador já paga o preço, ou seja, o valor da força de trabalho. Só que ele não trabalha só 5 horas, trabalha 10. O valor de uso é exatamente usar o trabalho, ou seja, ele trabalha além, ou seja, isso aí, de certa forma, é um salto dialético. Por quê? Porque faz depender a exploração, a mais-valia, ou seja, esse tempo a mais que o trabalhador trabalha, né, é um tempo em que ele produz valor, entendeu? Que ele incorpora as mercadorias, cristaliza esse trabalho humano abstrato, você entendeu? Então, só que isso aí é um salto dialético, porque, na verdade, faz depender da teoria da exploração, o quê? O valor de uso da força de trabalho, o valor de uso passa a ser importante, entendeu? É uma série de mecanismos que o Marx usa para encaixar as suas teses e abstrações, mas tem algumas falhas, tem algumas coisas assim questionáveis, entendeu? Uma delas, da minha opinião, nas minhas leituras póstumas, digamos assim, essa é uma das contradições que eu vejo, tá certo? Em que não há uma coerência, digamos assim, lógica entre o primeiro fator que ele usa. Além do mais, que ele como você mesmo falou, ele tira da questão da produção, do valor, né, uma série de aspectos da mercadoria que podem ser muito importantes. Por exemplo, o Sim, aspecto estético, a qualidade da mercadoria, se uma mercadoria é mais bem feita. Quando ele abstrai os valores de uso, né, também abstrai os trabalhos úteis que geraram aqueles valores de uso. Só que isso aí leva realmente a escamotear ou esconder uma coisa que é muito importante na produção, e é que exatamente é uma das causas, digamos assim, que faz as pessoas desejarem mais um produto ou outro. Ou seja, sim, o trabalho concreto, como ele fala, é importante por isso, porque ele diferencia os produtos, diferencia em termos de qualidade, em termos de estéticos, e isso gera nas pessoas preferências, né? Ou seja, a partir do momento em que os preços de duas mercadorias se igualam, se elas têm diferenças de qualidade ou diferenças estéticas apreciáveis, então isso vai gerar uma diferenciação também em termos de desejos por parte dos consumidores. Então, sim, outro aspecto também que eu considero, digamos assim, complicado em Marx, principalmente hoje, já era complicado na época, essa diferenciação que ele faz entre trabalho humano simples, que o trabalho humano simples que é o determinante do valor, né? E o trabalho humano qualificado. Ora, nos tempos em que nós estamos, em pleno século XXI, basicamente, digamos, não há trabalho mais que possa ser chamado de trabalho simples. A maior parte da indústria, né, ela usa trabalho qualificado, né? Qualquer trabalhador já tem segundo grau, às vezes tem nível superior, né? Aplica conhecimentos diversos. A tecnologia incorporada ao processo de produção já é uma coisa assim fabulosa, né? E que exige conhecimentos, que exige um trabalho humano qualificado. Então, hoje, seria um dos fatores que mais influi no produto, né? Ou seja, na riqueza, como fator, né, de produção de riqueza, é o trabalho humano qualificado. Não é mais o trabalho humano simples. O trabalho humano simples, ele é um trabalho que hoje está quase assim sendo continuamente descartado, né? Ou seja, é sim. refúgio, né? Enquanto que nos começos da industrialização esse trabalho bruto, braçal, talvez fosse importante, né? Hoje mais também não se aplica, não é tão assim. O trabalho humano qualificado passa a ser uma coisa muito importante. E ele é muito diferenciado, né? Ou seja, não dá para você dizer, para você igualar o trabalho de um engenheiro, de um arquiteto, de um desenhista industrial. Como é que você vai calcular quanto esses trabalhos
incorpora em termos de valor as mercadorias. É muito complicado isso, muito complexo. O Marx não faz isso no livro 1 do Capital, porque ele abstrai tudo, ou seja, ele Sim. simplifica tudo, porque a lógica dialética vai do simples ao complexo. Né? Tem um, Zezito, tem Isso. um trecho aqui do livro do Marx, isso aqui seria do Marx. Eu acho que ele mostra essa caracterização da dialética de valor, em que ele dá uma abstraída, né, bem abrangente, né? Se você se importa, se você não se importa, eu dou uma lida aqui rapidinho num Não, parágrafo. tranquilo, tranquilo. Olha aqui, ele coloca aqui, abstraindo o valor de uso das mercadorias, eles guardam ainda uma característica, a de serem produtos de trabalho, certo? No entanto, também o produto do trabalho já se transformou em nossas mãos. Se abstrairmos o seu valor de uso, também estaremos abstraindo elementos e formas corporais que o tornam o valor de uso. Ele basicamente está descartando, vai descartando. Mas você está observando que tudo isso é um processo quase mental, É, né? aí ele É um coloca, processo lógico, é um processo que acontece aqui na mente de quem está exatamente. analisando. Ele coloca, não se trata mais de mesa, ou casa, ou fio, ou outra coisa útil. Todas as suas características sensoriais estão apagadas. Ele também não já é, quer dizer, já não é o produto da marcenaria, ou da construção, ou da tecelagem, ou de qualquer trabalho produtivo. Com o caráter utilitário dos produtos do trabalho, desaparece o caráter utilitário dos trabalhos neles efetuados, e somem também as diversas formas concretas desses trabalhos. Eles já não se distinguem entre si, reduziram-se todos ao mesmo trabalho humano abstrato. Ele Isso. simplesmente faz é quase um poema isso aqui, é uma coisa, Isso. é uma coisa lírica em que É, ele vai descartando as coisas, descarta elemento, descarta forma, descarta qualidade. num mero processo mental, dialético, assim, né, de abstração. E aí o Bombaverk ele até coloca na sua crítica, né, já te interrompendo mais um pouquinho, Não, mas pode falar. que ele chega inclusive a mostrar, olha, esse raciocínio não prova que necessariamente ele tem que descartar o que ele descartou e escolher o trabalho como fonte única de valor, certo? Ele diz, segundo o mesmo raciocínio, eu poderia escolher, por exemplo, o valor de uso, sei lá, abstraindo o valor de troca das mercadorias, eles guardam ainda a característica de ser produto de utilidade, certo? E aí ele Uhum. coloca, no entanto, né, a gente pode esquecer que o trabalho criou aquele negócio, a gente pode focar exatamente no valor de uso e sair descartando a forma, o estilo e tudo mais, e só pensar na utilidade daquele produto. Né? Pode chegar a essa conclusão de que a utilidade, uma utilidade, digamos, abstrata, né? Uma utilidade Exatamente. genérica, seja Exatamente. a essência, a substância do valor. Pelo mesmo Sim. procedimento, dá para você realmente, pelo mesmo procedimento lógico, né, o metodológico, dá para você chegar a essa conclusão de que Seja a mesma conclusão. a utilidade é a essência do valor, né? E a Eu, utilidade varia de acordo com cada consumidor. sim, Nós chegamos a conversar, até no nosso grupo, né, de que essa questão da utilidade, né, porque a utilidade é subjetiva? Né? A utilidade é subjetiva não é só para quem consome, né? Não é só para quem compra, é para quem vende também. Quando a sim, pessoa, digamos, eu quero vender, digamos assim, esse produto a esse preço, porque eu acho que, digamos, ele vale isso. Ou seja, em termos de utilidade, ele acha que aquilo lá é assim o valor né, digamos assim, daquele produto. E já quem compra já tem também uma outra avaliação subjetiva sobre o valor daquela mercadoria, né, daquele produto, a utilidade daquele produto. Veja bem, essa questão da utilidade, eu vou fazer aqui apenas um parênteses, essa questão da utilidade marginal, decrescente, ou seja, a teoria da utilidade marginal se modificou muito, né, após os primeiros teóricos. Os primeiros teóricos eles queriam medir realmente quanto de utilidade tinha em cada produto, né, que se trocava
colocava no mercado. E queriam fazer uma escala de utilidades. Entendeu? Depois disso, assim, houve transformações assim, isso não é necessário, né? Você tem que medir, digamos assim, aquele ponto em que você comprar uma mercadoria se iguala em uma quantidade se iguala a comprar a outra mercadoria numa quantidade diferente, mas em certo sentido, a utilidade também é igual. Daí surgem as chamadas curvas de indiferença, ou seja, em que você tem o preço, tem a quantidade, mas você tem uma curva. Naquele ponto, em cada ponto daquela curva, a utilidade, ou seja, o valor subjetivo, digamos, daquele produto, é idêntico. Não há assim, nenhuma variação de utilidade ou de valor subjetivo dentro da curva de indiferença, entendeu? As curvas de indiferença elas foram um grande salto teórico, né, uma grande sacada teórica que surgiu algumas décadas, 2 ou 3 décadas depois da primeira teoria da utilidade marginal, né? Mas assim foi assim eu acho que foi um grande avanço assim em termos porque criou um novo paradigma, né? Um novo paradigma que antes da teoria da utilidade marginal, entendeu? Praticamente tanto Smith quanto Ricardo falavam de valor-trabalho. E Sim. Marx, na verdade, é um herdeiro dessa teoria. Ou seja, se a gente pode querer buscar um culpado, quem foi o cara que criou a teoria do valor-trabalho, né? Eu não diria nem que foi tanto Smith, né? Smith ele fala também disso aí, mas ele é meio confuso às vezes, tá certo? Nessa questão. Quem realmente criou a teoria do valor-trabalho foi Ricardo, foi Davi Ricardo, nos princípios de economia política e tributação. Tanto é que tem autores assim que dizem que Marx, na verdade, quase praticamente plagiou assim usurpou a teoria de Ricardo e apenas dando à sua teoria uma roupagem dialética. Mas, na verdade, essencialmente, a teoria de Ricardo está dentro da teoria de Marx. Né? Está dentro da teoria de Marx. O Boom é que ele chega a fazer uma certa defesa do Adam Smith e do Ricardo, no sentido de que ele diz que, olha, eles usavam essa história de valor-trabalho, porém eles não fundamentaram isso, eles apenas, tipo, foi meio que um achismo, não era exatamente o foco do estudo deles. Eu não sei o Ricardo, porque eu não peguei essa parte de teoria do valor na perspectiva dele, mas a Adam Smith, a grande preocupação dele era como é que a gente tem as riquezas nas nações, né? Aquela história de o que é uma nação rica, o que é uma nação pobre, né? Toda aquela relação de como as coisas funcionam nesse sentido. Então, para ele, o valor, a ideia de valor era secundário, né? E ele vai definir isso. O importante Smith, ele parte da divisão do trabalho, da produtividade, né? Ou seja, o princípio básico da teoria de Smith é a divisão do trabalho dentro do mercado. Ou seja, o princípio da economia de mercado é um princípio da divisão do trabalho, Sim. né? Que se contrapõe totalmente a uma economia, digamos assim, totalmente centralizada. Ou seja, ele parte, primeiro, da percepção, né, da divisão do trabalho dentro de uma fábrica, dentro de uma oficina, dentro de uma manufatura, e ele chega à conclusão que a divisão do trabalho assim, entre os diversos produtores, cada um produzindo para o mercado, digamos, certo, se especializando também, ou seja, uma macro divisão do trabalho a nível societário, cada um se especializando na produção de certos produtos, né, aumenta a produtividade também da sociedade como um todo. Ou seja, tem que haver divisão do trabalho dentro do processo de trabalho específico, e tem que haver divisão do trabalho entre os diversos produtores e setores e até, inclusive, nações. Entendeu? Ele parte, o princípio básico é isso. Realmente, a questão do valor-trabalho não é uma questão muito resolvida, bem resolvida em Smith, como um princípio... Não é, com certeza, não é um princípio assim que determina a riqueza por si só. É até um elemento secundário da Teoria.
da determinação da riqueza. Não é um dos mais importantes, entendeu? Sim, sim, sim. E só para colocar mais coisa no caldo aqui, tá? O Dumbarver que ele chega e além, né, com relação ao raciocínio da dialética de valor, né? Ele mostra, né, olha, não existe nenhuma característica específica do trabalho que me impede de selecionar o valor de uso em vez do trabalho, né? Com relação a determinar qual é a característica comum a todas as mercadorias. Mas ele vai além, ele começa a citar alguns exemplos de outras coisas que poderiam ser a característica comum que Marx estava procurando, né? Por exemplo, ser escasso, ter demanda, ser propriedade privada, ser fruto da natureza, certo? Então você pode enumerar usando o mesmíssimo raciocínio, certo? Outras características comuns a todas as mercadorias que poderiam, talvez, nessa investigação de Marx, ser a essência do valor, né? Ser aquilo que quantifica o valor de forma abstrata. Né? Então é engraçado porque se o mesmo raciocínio permite conclusões distintas, tá? Inclusive contraditória, a gente tem o primeiro problema na metodologia, que é um problema de contradição propriamente dita, né? Quem estuda lógica formal aprende logo que a partir de uma contradição você consegue deduzir literalmente qualquer coisa, certo? Qualquer afirmação pode ser deduzida verdadeira através de uma contradição, certo? Então, é exatamente esse o resultado prático, quando o Baumgartner consegue, através do mesmo raciocínio, validar qualquer outra característica, certo? Ele mostrou que há uma contradição no raciocínio dele, certo? A contradição de que você faz um raciocínio que exclui elementos para selecionar um único, né? Mas, ao mesmo tempo, esse raciocínio não, de fato, exclui esse elemento. Então, você tem a contradição em que você tenta excluir sem poder excluir de fato. Tá? Uhum. Deixa eu ver aqui mais... Bom, outra coisa importante em Marx, tá? que ele comete esse erro, é um erro da falácia do equívoco, certo? Quando ele muda o sentido do termo mercadoria, certo? É uma coisa assim mais de pegar o livro e ler, né? Mas o Baumgartner que ele mostra que no começo ele começa a tratar a mercadoria como fruto do trabalho, certo? Depois, mercadoria se torna bem trocável. Aí você me pergunta, mas qual é a diferença? Se ele está falando que quando eu vou produzir uma mercadoria é através do fruto do trabalho, né? E aí eu vou trocar aquela mercadoria, porque eu só produzo uma mercadoria com o objetivo de troca, né? Ele vai colocar dessa seguinte forma. Só que tem um detalhe. E, por exemplo, terreno, certo? Um terreno não é fruto do trabalho, certo? Mas é mercadoria, tá? Então, como é que você, na sua dialética de valor, trabalha como o significado de mercadoria apenas o fruto do trabalho, para logo depois incluir coisas como o terreno que você está vendendo, tá? Um terreno tem valor, é óbvio que tem valor, senão não tinha valor de troca, né? Só que não é fruto do trabalho, né? Algumas pessoas tentam criar como é que eu posso dizer? Um malabarismo retórico, né? Não, mas é porque o valor tem a ver com o trabalho que seria usado em cima daquele terreno, né? E tudo mais. Mas a mercadoria em si surgiu do nada assim, da natureza, não do trabalho. Na verdade, assim, o Marx, isso é uma crítica também que é feita a Marx, é o seguinte, que ele descarta todas essas coisas, né? Porque, por exemplo, o terreno tem um preço, né? Ou seja, ele supostamente tem um valor. Só que ele descarta uma série de mercadorias, por quê? Porque não são úteis à sua análise. Se ele colocar dentro da análise alguns tipos de mercadorias,
ele praticamente não vai sair do canto, não vai conseguir desenvolver a sua teoria. Por isso é que ele descarta uma série de coisas e se restringe digamos, aos elementos, às mercadorias essenciais, aquelas capazes de confirmar ou de comprovar o acerto de sua teoria. Por isso que ele coloca as mercadorias, as mercadorias que são interessantes para ele são aquelas que são produtos do trabalho humano, e especialmente produtos do trabalho humano social, né? Ou seja, tem que ser produto assim da divisão do trabalho social, não é só produto do trabalho de um artesão, de um artista, de um escultor, não, isso não interessa a ele, é o trabalho assim, coletivo, dos operários, do operariado, né? Na verdade, Marx faz essas abstrações e ele vai ainda, digamos, ele diz, tá certo, que depois vai dizer como é que esses valores se transformam em preços de produção. Porque quando ele coloca a questão da mais-valia, né, do excedente, então eu digo, aí você tem a reprodução simples e tem a reprodução ampliada. A reprodução simples, digamos, você gera um excedente, todo o excedente é aplicado novamente, é consumido e aquela mesma produção é reiniciada para produzir a mesma quantidade de excedente. No entanto, quando a reprodução é ampliada, uma parte digamos, do excedente se transforma em lucro, né, e é aplicado no processo de desenvolvimento do capital, ou seja, de ampliação, né, do capital, ou seja, é aplicado em novos meios de produção para aumentar a produção de mercadorias, ou seja, aí a produção vai crescendo, né? Só que isso aí gera assim uma série de equações muito complexas que Marx só iria supostamente analisar no terceiro livro do Capital. E realmente, se você lê o terceiro livro do Capital, tem muitas equações lá. Mas, assim, como não foi um livro acabado de Marx, nem o segundo até que está mais ou menos bem terminado, que é o processo de circulação do capital. Mas o processo de produção capitalista, visto em sua totalidade, enquanto processo de produção, processo de circulação e processo de acumulação de capital, entendeu? Isso aí iria ser desenvolvido no livro 3. E o livro 3 é o livro mais inacabado de Marx, ou seja, ele não conseguiu concluir a sua obra, né? A obra que ele praticamente levou a vida inteira para terminar. Não conseguiu terminar. Então, o livro 3 está cheio de lacunas, né? De incongruências, de falhas, né? Em que, por isso, até hoje, quer dizer, até hoje não, até os anos 80, pelo menos, ainda se falava na questão desse problema da transformação dos valores em preços de produção, porque isso foi um assunto inconcluso, incongluído na teoria de Marx, entendeu? E é uma das coisas assim que ainda ficam pendentes. Ou seja, ele queria, com o Capital, fazer uma reconstrução racional da sociedade burguesa. Ele não concluiu o seu pensamento, não chegou a terminar o Capital, entendeu? Consequentemente, a gente não sabe precisamente o que é que Marx iria dizer a respeito, ou seja, como seria essa idealização racional, né, do capital, ou seja, né, porque a partir daí é que nós poderíamos pegar esse modelo racional, esse modelo bonitinho, todo bem construído, logicamente, todo bem estruturado, poderíamos comparar com a realidade e ver até que ponto empiricamente você pode observar digamos, a validade dessa teoria enquanto teoria explicativa da realidade social. Porque a gente nunca pode esquecer que Marx era materialista, né? Então, tudo bem que ele parte de uma visão dialética em que, se nós conseguirmos reconstruir dialeticamente digamos, a sociedade ou o capital, então nós vamos, de certa forma, reconstruir a própria realidade, entendeu? E tinha que haver uma correspondência entre aquela teoria abstrata e a matéria, né? Ou seja, o material, né? E isso aí realmente é uma coisa que nós nunca vamos saber,
porque o edifício teórico do Capital não foi concluído, né? É uma questão pendente e talvez nunca saibamos, né? E que isso vai dar, né? Meu caro, esse assunto não tem fim, né? A gente sabe que a gente mais estuda, mais tem insights, mais assim dá voltas e mais voltas, né? E às vezes roda em círculos e não chega a lugar nenhum, né? Porque você estudar o pensamento de Marx, de certa forma, é isso, é você andar às vezes em círculos, né? E se perder em sutilezas dialéticas, né? Ou seja, Sim. quem não entende a dialética de Marx tem muita dificuldade às vezes para entender certas passagens do Capital, para entender o próprio Capital, porque o Capital está cheio disso, entendeu? Está cheio de categorias, de conceitos dialéticos, né? Que se você não entender o que é que ele está falando aí, em que nível de abstração ele está dizendo isso, você não consegue entender como que ele chegou Outra, àquela outra coisa conclusão. importante, José, Sim, é que essa questão do conceito é engraçado, porque o Marx mesmo diz, né, que ele não começa as coisas pelo conceito, né? O que é totalmente não ortodoxo, vamos dizer assim, em termos acadêmicos, porque você primeiro delimita, né, demarca os seus conceitos, ó, eu estou dizendo isso, significa isso, aquilo está significando aquilo outro e tudo mais, né? Para depois você trabalhar os conceitos. Ele não, ele analisa dialeticamente o que está acontecendo, né? Faz aquela questão, aquele exercício mental todo, uma depois ele tábula vai rasa, ver, né? depois ele vai ver quais são os conceitos. E veja, É, não é só esse, não é só o caso da mercadoria. O mercado da mercadoria que a gente falou aqui, que o conceito muda conforme ele vai avançando no livro Capital, não é a primeira. Pelo contrário, você vê os marxistas ativamente defendendo que, assim, esse conceito aqui você está falando, mas é porque você não leu o livro 2, não leu o livro 3, esse conceito cai e muda para outra posição, né? Aí você, meu amigo, isso você está me dizendo o quê? Você está me dizendo que Marx rejeitou o que ele fez no livro 1, por exemplo, certo? Ele tá renegando uma obra passada, ou ele está mudando o conceito durante a sua formulação teórica, o que cria na prática um problema metodológico terrível, né? Terrível, porque você não sabe mais o que é o que, certo? Quando você pode mudar o sentido das palavras o tempo todo, né, durante a sua formulação teórica, você automaticamente está ferindo o primeiro princípio da lógica, certo? Que é o princípio da identidade. E aí os conceitos mudam baseado no interesse do argumento dialético que ele tá criando, certo? E aí você vê o tempo todo marxista rebatendo críticas a Marx usando esse tipo de coisa. Você não sabe o que quer dizer isso. Você não sabe o que quer dizer aquilo. Esse conceito que você está usando está todo errado. Não, não está todo errado. Você que está escolhendo a versão diferente daquele conceito para poder, né, refutar, entre aspas, aquela crítica, né? Então a gente vê muito isso. É impressionante. essa coisa de que está no livro 2, no livro 3, cara, é o seguinte, quase nenhum marxista leu o livro 2, o livro 3. A maior parte, se leu muito, leu assim alguns capítulos do livro 1 do Capital, entendeu? E poucos leram assim o livro 1 inteiro, de cabo a rabo, entendeu? Mas quase nenhum, assim, proporcionalmente falando, se deu ao trabalho de estudar em profundidade toda a obra de Marx, certo? Isso é um fato, entendeu? Isso aí é uma coisa observável. E é um pouco de pedância isso, né? Ou seja, na verdade, partem do pressuposto de que eu estou defendendo uma causa, eu estou defendendo o meu autor predileto. Então, aí começam as falácias, né? E aí não tem fim, né? Ou seja, uma discussão dessa realmente não leva a lugar nenhum, né? Ô Jefferson, embora eu esteja gostando muito aqui do nosso papo, né? Já temos aqui, já são 19 horas e 34 minutos,
Então, eu acho que chega a hora, né, da gente concluir essa nossa conversa, por hora, né? Depois, em outras oportunidades, poderemos continuar. Mas, assim, se você quiser dizer, finalizar com alguma coisa, se alguma coisa que você tenha esquecido de dizer, pode falar agora, tá certo? Eu acho que, assim, a gente fez um apanhado sobre a metodologia, né, e as premissas de Marx, mas eu acho que, assim, essa é uma discussão mais acadêmica, né, uma coisa que não atinge tanto, assim, a pessoa que não tem esse traquejo, né, filosófico sobre a ciência e tudo mais. Então, eu gostaria só de finalizar mostrando o choque que Bumbaverk faz da teoria com a realidade, né? Tipo assim, existem exceções à lei de valor do Marx? Quais são as exceções? Que tipo de mercadoria, né, não corresponde à lei de valor de Marx? Tá? Eu acho esse exercício extremamente legal, porque ele mostra na prática a furada que é essa lei de valor, né, essa teoria de valor-trabalho, tá? Tu quer fazer algum comentário sobre isso ou eu vou citando os exemplos aqui? Não, pode citar os exemplos, pode citar. Primeiro exemplo que ele coloca são os bens raros, né? Por exemplo, quadros, estátuas, né? Um bom vinho envelhecido, certo? Terreno, que é extremamente raro, né? Você só tem um de cada pedaço de terreno, né? Não existe uma cópia, tá? Propriedade intelectual, segredo industrial, certo? São exemplos de bens raros, certo? O que significa? Marx ele dizia que quando alguém confrontava, mas e aquele quadro de um artista muito famoso e tudo mais, ele dizia, não, que isso aí é uma exceção, porque é muito raro, certo? É muito raro. Então, ele não obedece à lei de valor trabalho, né? Ou seja, não é a quantidade média de trabalho socialmente necessária para fazer aquilo que vai quantificar o valor daquele produto. Só que o Bumbaverk ele vai mostrar, beleza, esses bens raros não são, de fato, raros no mercado, tá? Você tem uma quantidade absurda de tipos de quadro, estátuas, tá? O vinho envelhecido é um exemplo legal, né? Que você coloca nenhum trabalho para o vinho envelhecer, né? Basicamente você deixa o vinho descansando por anos, né? E aí o vinho se torna mais valioso. É engraçado. E outros elementos, como a propriedade intelectual, o segredo industrial, é uma coisa que atinge uma grande parcela do mercado. Ou seja, existe uma quantidade inumerável de mercadorias, certo? Que são feitas raras em virtude de propriedade intelectual e segredo industrial. Marx não leva isso em conta, certo? Ou seja, não é uma exceçãozinha isso aqui, é uma exceção zona, certo? É uma exceção que envolve uma grande parcela do mercado. Aí o Bumbaverk vai mostrar outro exemplo, né? A gente tinha falado do trabalho quantificado, não foi? Trabalho qualificado. O trabalho qualificado, desculpa, que ele trata como um fator multiplicador, né? Então, um trabalho de um engenheiro, o vale mesmo 10 vezes o trabalho dele. 10 vezes o trabalho de um artesão, alguma coisa assim, né? E o Bumbaverk vai mostrar que, assim, é o que você tinha falado, né? Não só isso é extremamente comum, ou seja, é extremamente comum que exista trabalho qualificado, como isso faz com que o Marx, sem perceber, admita que o valor não pode ser função somente do trabalho. Por quê? Porque você está incluindo uma segunda variável aí. Se o trabalho é qualificado, ele vale tanto. Se o trabalho não é qualificado, ele vale menos, certo? Ou seja, já existe outro elemento que modifica o valor, certo? Que seria o trabalho ser qualificado ou não. Ou seja, já de cara, por ter dois elementos admitidos no Marx, seria o tempo de trabalho socialmente necessário e o quão qualificado aquele trabalho é, você necessariamente, pela lógica, tem que admitir que a fonte de valor não pode ser somente o trabalho. Então, toda a análise baseada no valor trabalho e a teoria da exploração cai por terra e o Marx nem percebe que ele admite isso, né? Outro exemplo, mão de obra mal paga. É a mesma ideia do
trabalho qualificado, né? A mão de obra qualificada, só que o inverso, né? Imagina que você tem uma forma de trabalho subqualificada, ou seja, aquele tipo de coisa que você trabalha, mas por hobby, porque não tem um valor conferido pelas pessoas muito alto que justifique você viver daquilo, certo? Uhum. Ele dava exemplo na época, né? Hoje em dia eu acho que mudou bastante de bordado, costura, malharia, certo? Mas isso é outro exemplo. Se o tipo do trabalho que você faz também modifica o valor para baixo dessa vez, você não pode dizer que somente o tempo de trabalho é aquilo que vai quantificar o valor daquele produto, certo? Outra exceção, que essa aqui é maravilhosa, lei de oferta e demanda, certo? Marx ele dizia o seguinte: beleza, a lei de oferta e demanda existe, tá certa, né? Só que no longo prazo, vamos dizer assim, o preço das coisas vai tender a obedecer o valor objetivo do trabalho, né? Então você tem o que seria uma espécie de oscilação passageira, certo? Em torno daquele valor, certo? E aí eu entro naquele exemplo, né? Imagina que você segura um corpo, uma bola, certo? E solta no ar, né? O que essa bola vai fazer? Ela vai direto para o chão, né? Vai reto para o chão. E aí imagina que você tenta repetir esse experimento, solta aquela bola no ar e vê que a bola não fez o movimento de seguir reto para o chão como a gravidade manda, né? Como a gravidade faz. Puxa. Em vez dela descer, ela girou, subiu, desceu, rodopiou e só depois esborrachou no chão, certo? Um físico, quando observasse esse fenômeno, ele iria dizer, olha, eu sei que a bola esborrachou no chão no final, beleza. Mas alguma outra força que não a gravidade atuou nessa bola, porque se fosse só a força da gravidade, a bola ia direto para o chão, ela não ia subir, não ia descer, não ia rodar, né? Ela apenas ia direto para o chão, ao ser soltada, certo? Ou seja, se você admite que existe alguma coisa fazendo o valor das coisas oscilar, seria a ideia de lei de oferta e demanda, né? Que seria o preço, tá? Mesmo que você assuma que lá no longo prazo, no final do movimento da trajetória da bola, ela finalmente caiu no chão, você não pode admitir que a única força que atua sobre a bola foi a gravidade. Da mesma forma, mesmo que você ache que o valor vai oscilar e no final das contas vai obedecer à lei de valor-trabalho, né? Você não pode deixar de admitir que alguma outra coisa mexeu nesse valor, mexeu na valorização percebida. Mesmo que você tenha aquela objeção clássica, né? Que preço não é valor, né? A gente tem isso. Você vê que o preço é uma forma de tentar como é que posso dizer? Concretizar aquele valor, é uma tentativa de concretização daquele valor. Então, a tendência é sempre essa. Quando uma coisa é mais valorizada, ela vai tender a ser mais cara. Quando ela é menos valorizada, ela tende a ser mais barata, né? Então, você tem essa oscilação, e às vezes são oscilações extremamente fortes, né? Quem trabalha no mercado financeiro sabe como é essa desgraça, né? Então você tem que admitir que existe outra coisa interferindo no valor que não o trabalho, certo? Ou seja, mais uma situação em que o valor não é função exclusiva do trabalho, é função de outra coisa. O quê? Não sei. Não está aqui o Bombaverk discutindo, né? Mas tem que ter alguma coisa ali. Só que tem um detalhe. Quantos produtos, quantas mercadorias são afetadas pela lei de oferta e demanda? Só todos, né? 100%. Basicamente todos. Basicamente todos. Então, assim... Inclusive as mercadorias que Marx descarta no seu procedimento dialético, né? Sim. Então, assim, que diacho de lei de teoria é essa que 100% das mercadorias, basicamente, furam essa lei, tá entendendo? Furam essa teoria. Não faz sentido, tá? Ou seja, você tem todos aqueles problemas metodológicos que a gente discutiu, você tem que a teoria não se sustenta com a realidade, tá? Então, assim, se ela não descreve de forma satisfatória a realidade,
ela não faz sentido em termos metodológicos, lógicos e tudo mais, tá? Você não consegue reproduzir essas conclusões se você usar uma metodologia, vamos dizer assim, mais ortodoxa, né, de verificação da realidade, ou de fazer uma análise lógica dedutiva que não seja dialética, tá? Ou seja, você não consegue reproduzir esse resultado, o resultado não se sustenta, certo? Não sustenta, tá? Ou seja, o Marx ele fornece uma teoria que não só é montada de forma equivocada, de forma errada, ruim, certo? Como também, quando você choca com a realidade, você vê que basicamente todos os produtos furam a teoria dele